Tem jogador retornando ao Fluminense? Será que ele vai poder atuar ainda em 2024? Já falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos comentar uma decisão polêmica e bastante questionada pela torcida tricolor que a CBF tomou. Além disso, o STJD finalmente julgou o pedido de anulação do São Paulo na partida contra o Fluminense. A gente vai comentar um pouco sobre essa situação também nesse vídeo. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Quero falar rapidamente para vocês uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Não dá para ficar andando por aí contando com a sorte, né? Com seu carro, com a sua moto, desprotegidos. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem planos que cabem no seu bolso. Pega o celular, escaneia o QR Code que está aqui na tela ou manda mensagem para o número aqui em cima e confira os preços. Finalmente, o STJD julgou a situação e deu um parecer final ao pedido de anulação do São Paulo, feito referente à partida em que foi derrotado por 2-0 pelo Fluminense no Maracanã. Vocês vão lembrar muito bem, né, que naquela altura teve uma falta do Calleri no Thiago Santos, o juiz deu a vantagem, o Thiago Silva optou por parar a bola e cobrar a falta. Na sequência da jogada, gol do Cauã Elias abrindo o placar para o Fluminense, mas o São Paulo entende que houve um erro de direito ali, o árbitro Paulo César Novelli foi chamado ao VAR e lá ele decidiu validar o gol em vez de marcar uma infração do Thiago Silva por tocar a bola com a mão. A alegação do árbitro é de que se ele anulasse o gol, ele estaria favorecendo o infrator, né, que era o São Paulo. São Paulo seria beneficiado por ter feito a falta, já que o Fluminense teria o seu gol anulado nessa jogada. Apesar disso, o São Paulo entrou no STJD e essa situação perdurou até amanhã dessa sexta, quando finalmente foi julgado. Antes, uma das relatoras, das pessoas que estavam julgando esse caso, tinha pedido a vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso antes de votar. E agora o STJD, de acordo com o GE, negou o pedido de anulação da partida. Os auditores concordaram que o lance reclamado pelo São Paulo não teve impacto suficiente para que a partida fosse anulada. Essa foi uma decisão por unanimidade, né? 9-0, São Paulo acabou tomando essa goleada no tribunal, 9-0. Todos os relatores concordaram com isso. Eles até entendem que existe um erro de direito ali na situação, mas nada é suficiente para, de fato, anular essa partida. Por outro lado, o árbitro Paulo César Novelli, a gente já tinha comentado aqui, o envolvido, né, o árbitro daquela partida, ele tinha sido punido com 15 dias de afastamento, era a pena mínima, né, para o artigo em que ele foi enquadrado, só que o STJD concedeu o efeito suspensivo a ele, então ele está apto a voltar a apitar partidas do futebol nacional. Vale lembrar que essa punição nada afetaria o fato dele estar escalado para apitar jogos das eliminatórias, né? Vai poder apitar normalmente e agora também está liberado para voltar a apitar jogos nacionais, mesmo sem cumprir esse prazo dos 15 dias. Então agora a novela está encerrada, não vai ter anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo. Os 3 pontos seguem com o tricolor. Falando ainda de arbitragem, né, de situação polêmica, a CBF divulgou na tarde de hoje, sexta-feira, quem será o árbitro do Fla-Flu, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E claro que a torcida tricolor se incomodou e se revoltou muito com o nome escolhido. Afinal, é um dos árbitros mais detestados pela torcida do Fluminense. Trata-se do Rafael Claus, ele que foi definido pela CBF para ser o árbitro desse jogo. Eu tô aqui com o histórico do Fluminense sob o comando dele, que eu peguei lá no site flusão.xyz, que é um site fantástico para você acompanhar todas as estatísticas do Fluminense, tem tudo da história do Fluminense lá, é realmente muito bom. E, de acordo com eles aqui, foram 38 jogos na história que o Fluminense teve, né, com o Rafael Claus apitando. Desses 38 jogos, foram 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. Isso aí dá um aproveitamento de cerca de 29%. É um aproveitamento muito ruim, é um aproveitamento de time rebaixadíssimo com o Rafael Claus no comando. A última partida
que o Fluminense teve com esse árbitro apitando foi empate, né? Só que foi um empate que eliminou a gente da Copa do Brasil. Foi Fluminense 2-2 Juventude na Copa do Brasil desse ano. E agora a CBF escala esse árbitro para apitar o Fla-Flu, o Fluminense numa situação delicada, brigando para não cair, tentando se afastar da zona do rebaixamento, já estamos fora dela, e aparece o Rafael Claus. É uma coisa que naturalmente vai revoltar o torcedor do Fluminense, e não é para menos, né? Porque esse retrospecto ruim do Claus não é somente uma superstição, que o Fluminense vai mal com ele. Não, são diversos jogos em que ele teve arbitragens com diversos questionamentos, diversos erros contra o Fluminense, inclusive em clássicos contra o Flamengo. E agora a CBF mais uma vez coloca. É difícil de entender, né? A impressão que dá é que tem 3 árbitros só na CBF, né? Jogos mais importantes, clássicos ou partidas decisivas, ou é Rafael Claus, ou é Daronco, ou é o Sávio Pereira Sampaio, ou é o Wilton Pereira Sampaio. São só essa turminha, são sempre os mesmos árbitros, né? E aí a gente não aguenta mais isso. Rafael Claus é realmente um dos árbitros mais questionados do futebol brasileiro, ali ao lado do Daronco. O Daronco ainda é uma unanimidade, né? Ninguém gosta do Daronco, todos os times reclamam dele, mas o Rafael Claus também não é para menos. Tá aí, então, agora sendo escalado pela CBF para apitar o Fla-Flu da próxima rodada. Eu quero que você, tricolor, deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou da CBF escolher o Rafael Claus para apitar essa partida? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. E tem jogador que tá retornando ao Fluminense, e a pergunta que não quer calar é: ele vai poder jogar em 2024? Ele vai voltar a vestir a camisa tricolor? A gente vai conversar bastante sobre isso aqui, mas antes deixa eu rapidamente aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligado aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Valdeir de Jacobina, na Bahia, Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, da Mata de Petrópolis, pro Zé de Teresópolis, pro André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, pro Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo, pro Carlos Alberto de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e pro Marcílio Pereira de Rio do Sul, em Santa Catarina. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Você que tá aí assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome? Então você comenta aí embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação. Por quê? Porque o Paysandu anunciou hoje o afastamento, né, saída do elenco deles de 2 jogadores que estavam disputando essa Série B. Um deles é um ex-fluminense, que é o Casares. A gente lembra dele aqui no Fluminense, né? Um cara que tecnicamente sempre foi muito refinado, mas por aqui teve muitas dificuldades de ficar no peso ideal, né? Na sua melhor forma física, além de ter tido casos de disciplina em diversos times, né? E aí agora no Paysandu também não está mais fazendo parte dos planos e do elenco do clube. Mas além do Casares, tem um outro jogador que interessa diretamente ao Fluminense, que é o atacante colombiano Johnny Gonzalez. Ele também foi retirado do elenco do Paysandu. O Paysandu fez esse comunicado oficial e o Johnny Gonzalez interessa por quê? Porque ele tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Ele estava emprestado no Papão, né? Chegou agora no meio do ano. O Fluminense emprestou ele no começo do ano para o Atlético Goianiense, ele não estava tendo tanta sequência. O Paysandu se interessou. O empréstimo foi, né, transferido, ele foi lá para Belém do Pará jogar no Paysandu, mas agora, né, não faz mais parte do elenco do clube. Apesar de ter contrato com o Fluminense até o fim de 2024, ele não pode ser um reforço, por assim dizer, para o resto da temporada. Isso porque a janela está fechada e o Fluminense não vai poder inscrevê-lo, né? Não vai poder reativar o seu contrato e inscrevê-lo no BID. E aí a gente sabe, né? O Johnny Gonzalez está longe de fazer parte dos planos do Fluminense. Aliás, a vinda dele no ano passado já foi uma coisa muito esquisita. Ninguém esperava essa contratação. Ele estava em baixa, veio parar no Fluminense, ganhou de brinde, né? É campeão da Copa Libertadores da América. E não vamos omitir aqui, né? Participou do gol do Germancano, né? Foi o gol do Germancano lá contra o Inter no Beira-Rio, ele que dá aquele passe, né? Então ele participa daquela jogada ali, então beleza, cumpriu o seu papel. Mas não deve mais jogar com a camisa do Fluminense, né? Repito, o contrato dele acaba no fim de 2024.
e agora ele não pode ser inscrito. Então, quando ele puder ser inscrito de novo, o contrato dele já vai ter acabado e a gente imagina e espera que o Johnny Gonzalez seguirá o seu rumo em outra equipe, mas fica o registro, né? Dispensado do Paysandu nesse empréstimo, e antes já também não tinha sido aproveitado pelo Atlético Goianiense. Acho que isso ilustra bem, né, o nível da contratação feita no ano passado, uma coisa inexplicável. Tanto ele quanto o Danielzinho, esse já rescindiu com o Fluminense, está jogando no exterior. Eu quero saber agora de você, tricolor, tá ligado aqui na Central. Você concorda comigo sobre o Johnny Gonzalez ou você acha que ele teria alguma utilidade, poderia ajudar o Fluminense? Nessa reta final de 2024 não tem como, né, por conta da janela, mas em 2025, quem sabe? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.